Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Por motivo de sigilo, não direi meu nome verdadeiro. Então podem me chamar de Edson. Sou nascido e criado em Brasília, Distrito Federal. Eu segui carreira militar e na década de 70 lidei com uma missão que deveria ser simples, mas nunca imaginei que me depararia com o sobrenatural. Eu venho de uma família que, em questão de carreira, seguimos dois caminhos: militar ou medicina, sempre morando em cidades grandes e tendo muitos privilégios. Meus pais sempre tiveram estabilidade financeira e deram a mim e minha irmã a melhor educação. Quando jovem, toda a minha educação foi em colégio militar e não convivi muito com meus pais. Minha mãe era médica, enquanto meu pai sempre viajava a trabalho, atuando nas Forças Armadas. Ele sempre dizia que cumpria seu dever, protegendo o povo. E não era um discurso hipócrita ou vazio. Meu pai amava o trabalho dele, e ele realmente era convicto que ele salvava vidas. Era somente eu e minha irmã Beatriz. Enquanto ela optou por fazer medicina, eu fui para a carreira militar. Nossos pais nos apoiaram e ambos começamos a estudar. Ainda na faculdade, eu fui aceito pelo Exército e após a graduação, eu prometi a mim mesmo que não ia parar de estudar, para ser reconhecido cada vez mais. Hoje sei que eu era obcecado pela área que tinha escolhido. Eu nunca dizia não para os meus superiores, ou qualquer outra situação. Eu sentia que devia fazer de tudo o que pudesse, tanto no quartel quanto em missões. O meu esforço estava sendo reconhecido, e em todas as responsabilidades que me entregavam, eu conseguia resolver com maestria. Certo dia, meu superior me chamou e perguntou se eu gostaria de entrar em missões sigilosas e fora do sistema. De início, eu não entendi o que ele estava oferecendo e pedi mais detalhes. Ele queria que eu participasse de missões de reconhecimento e à procura de criminosos, que eram categorizados como de grande periculosidade. Ao entender a situação, eu não hesitei e aceitei a proposta. Modéstia à parte, confesso a vocês que eu era muito bom, se não o melhor no que eu fazia. Eu tinha bons instintos e era ágil, e sempre era atento a todos os detalhes. Nessas missões que eu era encaminhado, era como se elas não existissem. Tudo era altamente secreto, e como o próprio nome diz, éramos obrigados a manter sigilo. Eu sei que naquela época eu vi muita coisa. Até investigação alienígena eu fui envolvido, além de outros crimes, envolvendo seitas e rituais macabros. E em meio a tanta exposição a situações que eu nunca imaginei estar, eu fui obrigado a me desconstruir e ter uma mente o mais aberta possível. Eu tenho quase certeza que conheci todo o Brasil em meio a essas viagens. Lidei com criminosos perigosos e cruéis, mas nunca pensei em desistir. Quando completei 30 anos, eu subi de patente e teria minha própria equipe para liderar. Não desperdicei a oportunidade. Mesmo nunca ninguém sabendo a verdade, eu e meus colegas de trabalho impedimos muitos crimes de serem cometidos. E mesmo supostamente eu nunca tendo recebido reconhecimento público, eu não me arrependo de nada do que fiz. Logo após eu ter minha própria equipe, fomos comunicados que 3 indivíduos do sexo masculino estavam dando trabalho às autoridades.
Esses criminosos em questão conseguiam roubar itens de valor, desde joias até obras de arte, e incrivelmente nunca eram pegos. Apesar de pistas, era como se eles sumissem do nada. Os boatos diziam que esses integrantes tinham até pacto com coisa ruim, para fugir com tanta facilidade das autoridades. Eu recebi essa missão junto com outras 2 equipes. Tenho certeza que esse caso nunca se tornou público, já que figuras importantes não queriam ter seus nomes expostos. Esses caras já tinham deixado muitas pessoas furiosas e estavam há anos escapando da justiça. Devido a tanta agilidade em fugir, após muitas investigações, surgiu uma pista, e eles estariam na região norte. Confesso que essa missão especial mexeu muito comigo. Era como se eles sempre estivessem um passo à nossa frente. Mesmo encontrando seus esconderijos, eles escapavam com facilidade. E chegamos até a pensar que havia um traidor em nossa equipe. Era como se esses indivíduos pudessem prever o futuro. Após muita procura, chegamos no estado do Pará. Devido ser um estado tomado em sua maioria por matas e florestas extensas, era um ambiente perfeito para fugir e se esconder. Passamos meses procurando esses 3 sujeitos, e sem sucesso. Até que um certo dia, andando por diversos interiores, em específico um chamado Santa Maria, ouvi boatos dos ribeirinhos, e 3 homens estranhos estavam vagando por aquela região. Casas estavam sendo saqueadas, e todos alegavam ver um animal parecido com um cão muito grande, aterrorizando todas aquelas comunidades. Fiquei atento àquela conversa, me aproximei daqueles senhores curioso e indagando para ver se descobria mais alguma coisa. Ambos me disseram que esses homens esquisitos tinham ido a outra comunidade vizinha, chamada São Raimundo. Eu agradeci a informação e chamei minha equipe para irmos investigar. Combinei com os demais que só eu e mais um homem iríamos atrás de informação, para não correr o risco de chamar atenção, e o restante ficaria escondido. Ao chegar nessa comunidade, todos estavam bem aflitos e ao mesmo tempo furiosos. Descobrimos que várias casas haviam sido assaltadas. Até o momento, ninguém tinha perdido suas vidas, mas já haviam feridos. Os relatos eram ditos da mesma forma, que 2 homens invadiam as casas, roubavam toda a comida e do lado de fora ficava um animal parecido com um cão enorme, vigiando. Houve um caso em questão em que um senhor chamado Assunção foi ferido gravemente. Teve sua casa saqueada e, ao voltar para casa mais cedo, foi atacado por esse tal animal enorme. E, infelizmente, chegou até a perder um braço. Outro fato nada normal era que, segundo algumas testemunhas, tanto um dos homens como aquele animal sumiam misteriosamente, diante dos olhos de qualquer um. Enquanto eu ouvia atentamente a todos esses relatos, uma senhora chamada Leila surgiu, gritando e pedindo ajuda. Ela dizia que tinham levado toda a comida de dentro de sua casa, que seus porcos e outros animais estavam dilacerados. Aquela conversa toda era doida demais, até para mim. O colega que me acompanhava, que vou chamar de Batista, questionou se deveríamos acreditar em tudo aquilo, já que não fazia sentido. Mas estranhamente minha intuição gritava, dizendo que eu deveria acreditar sim em tudo que tinha ouvido. Batista me chamou e disse que alguns de nossos homens haviam encontrado uma velha casa, mais afastada, e que, ao que tudo indicava, os suspeitos estariam se escondendo ali. E era quase certo que, enfim, iríamos capturá-los. Naquela mesma noite, preparamos tudo e fomos até esse local. Parecia que, enfim, tudo iria acabar.
Quando os homens receberam a ordem de invadir a casa, conseguimos capturar somente um, mas ainda faltavam 2 pessoas. O homem que tínhamos capturado começou a rir, sem parar, e dizia que nunca íamos pegar seus companheiros. Ele afirmava que tinha amigos com poderes sobrenaturais, e parecia que aquele homem estava totalmente fora de si. Ele disse que um sabia a oração da cabra preta e se escondia de todos, e que o outro era um lobisomem por escolha e tinha também a habilidade de se esconder. Ele até desejou boa sorte para nós, caso um de nós conseguisse sobreviver. Ao tentar absorver toda aquela informação, ouvi gritos lá fora. E quando eu fui correndo ver o que estava acontecendo, eu nem acreditei no que vi. Era como se os homens estivessem sendo atacados pelo invisível, em meio a sons de grunhidos raivosos. E do nada, surgiu uma fera de um tamanho nada comum, atacando o que via pela frente. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.